é feito com base muito nas informações que estão sendo repassadas pelos próprios familiares, de onde poderiam estar as pessoas debaixo desse cômodo. Você observa aí, né, uma enorme massa de asfalto, de ferro, de asfalto não, de concreto, melhor dizendo, de ferro, né, tudo veio abaixo de uma hora para outra. O CREA, que é o responsável pelos engenheiros, diz que está encaminhando nesse momento engenheiros ao local para verificar, e só à tarde vai se posicionar sobre o que de fato poderia ter acontecido nessa queda. Já a Defesa Civil de Fortaleza informou que está reforçando a atuação das equipes no local da queda. Você vê os carros, né, que estavam ali próximos, todos cheios dessa terra, desse monte que acabou vindo nessa poeira logo depois da queda desse prédio. A informação que a primeira pessoa que foi resgatada e foi levada para o hospital é uma mulher. Ela foi levada para o hospital. Ainda não se sabe o estado de saúde dela. Outras duas pessoas depois acabaram sendo levadas também para outros hospitais da região. Até agora não há a informação da identidade dessa vítima fatal, dessa pessoa que morreu, já confirmada por parte do Corpo de Bombeiros. E a dúvida também sobre a segurança por lá. A gente está em contato nesse momento com o Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de risco. Gerardo, eu queria saber primeiro, né, que tipo de prevenção, que tipo de análise pode ser feita de forma prévia para evitar, por exemplo, que uma tragédia como essa aconteça. Boa tarde, Gerardo. Boa tarde. Toda edificação, Barão, ela não é construída sem um regramento, ser obedecido. Então você faz uma planta, você faz o dimensionamento da estrutura, submete essa documentação toda à prefeitura, que vai aprovar aquela construção. Então não faz o menor sentido um prédio cair dessa forma e com a frequência que tem acontecido no Brasil. Na verdade, isso mostra uma sucessão de falhas. Se o projeto foi bem feito e foi submetido e aprovado, então não era para cair. Mas pode ser que na construção, aquela ferragem, né, que é a armação que vai dentro do concreto, pode ser que ela não tenha sido seguida na risca. Você vai economizando algum tipo de erro, né, burlar o regramento. Isso é uma coisa criminosa. Então, existe fiscalização para verificar se a construção está compatível com o que foi apresentado como projeto. Percorrendo esses caminhos, é muito difícil acontecer um colapso como esse, porque você trabalha com coeficientes de segurança. Em engenharia, você sempre coloca uma margem, um coeficiente 1,5, 2, 3, até 4 vezes o que você precisa de dimensionamento para poder dar uma margem de segurança quando você envolve risco à vida humana. Então não faz o menor sentido nós termos no Brasil uma sucessão de obras civis de grande porte caindo. Você vê isso em alguns países onde você tem uma precariedade de documentação e regramentos, mas o Brasil tem uma tradição na área de engenharia e uma história de décadas e séculos que nós não tivemos esse tipo de frequência de acidentes com colapso. Então, alguma coisa precisa ser repensada, porque as cidades estão crescendo, mas nem sempre as pessoas estão mantendo o conhecimento. Gerardo, você falou justamente sobre essa situação, na hora que um prédio é construído, naquele momento em que o prédio é feito, né, que você não sabe exatamente quais são os materiais que estão sendo colocados na estrutura. Esse prédio, por exemplo, não é um prédio novo, é um prédio antigo. A minha dúvida é, dá para ser feita alguma vistoria depois que o prédio está pronto, já que agora a gente não sabe como todos os prédios foram feitos? Enfim, hoje, por exemplo, uma fiscalização para identificar se há algum erro, alguma falha que pode ocasionar uma tragédia como essa? Claro que sim, Barão. Os prédios são, apesar de serem de concreto armado, eles são equipamentos que têm possibilidade de se deteriorarem. Então você pode ter aí fissuras, você precisa ver se tem infiltrações. Então são inspeções que você tem que fazer pelo menos uma vez por ano. E, além do que, a vigilância dos próprios usuários, dos moradores, ao perceberem algum tipo de dano fora dos padrões normais, então alguma coisa, uma rachadura, uma fissura, uma infiltração persistente, então você precisa tomar uma ação de manutenção. Quando isso não é feito,
essa pequena fissura pode progredir, abrir uma passagem para a entrada de oxigênio, de umidade, que atinja, por exemplo, a armação, que são as ferragens, né? A parte que mais suporta a carga é o concreto armado. O que é isso? É o concreto e a armação, que é de aço. Então, a armação é a parte mais cara. Muitas vezes há uma economia na hora de construir. Isso aí é criminoso, não pode ter essa economia. Se foi projetado ter aquela quantidade de armação, de ferros, de aço, na verdade, então você tem que usar aquela quantidade. A fiscalização tem que fazer isso. Mas uma vez entregue a obra, nos primeiros 5 anos há uma acomodação no terreno natural. Então, você tem uma acomodação. É um prédio novo num terreno, ele vai ter movimentos. E se essas acomodações criarem fissuras, então aí você tem que chamar um especialista. Isso não é um serviço para leigo nem para o síndico, é um serviço para um engenheiro especialista em estrutura, em cálculo estrutural. Se houver uma indicação de algo mais grave, tem que ser uma empresa que possa dar um laudo, que possa dizer se o prédio está, sim, habitável ou não. É bom lembrar que antes de se ocupar um prédio, há um documento muito importante chamado habite-se. Esse documento ele vai fazer uma série de verificações para ser emitido. É necessário apresentar não só a parte estrutural, mas também a parte de combate a incêndio, iluminação, energia elétrica. E é muito interessante perceber que pessoas gostam de, até acham uma vantagem ocupar o prédio antes do habite-se. Mas elas, quando fazem isso, elas estão correndo risco. E há outros prédios com documentação irregular que não têm habite-se. Existem prédios que têm problemas, que passaram do gabarito, ou seja, invadiram um pouco a calçada, invadiram a área de outro terreno. Então, esses prédios eles têm aí um problema de habite-se. E sem o habite-se, você não tem a garantia de que aquele prédio, como o nome diz, está em condições de ser habitado. Nós estamos conversando com o Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco. Gerardo, a gente está acompanhando as imagens aí, a impressão que dá é que o prédio veio abaixo de uma forma reta, ele não se inclinou nem para um lado nem para o outro. Isso pode indicar, dar alguma pista na hora de identificar o que de fato houve nessa queda? Barão, tem algumas imagens aí mostrando, a primeira, aquela grande fumaça, não é fumaça, na verdade, é uma poeira, né, decorrente dos próprios escombros, mas dá para perceber, sim, algumas coisas. Apesar de que para o leigo pareça que não tenha havido aí uma inclinação, houve sim. A gente consegue perceber pela própria sobreposição de lajes. Agora, com a imagem já atual, você pode observar aí que essas lajes elas estão defasadas uma a uma numa direção. E o prédio está situado numa esquina e você tem ali um lado que tem uma espécie de muro branco e pelas imagens que a gente consegue acessar, né, a gente percebe que houve uma inclinação para esse muro branco invadindo a própria pista da rua. Isso mostra que houve um problema estrutural nos elementos mais importantes desse lado. Então, começou ali o colapso. É claro que o ponto exato a gente vai ter que esperar a investigação, porque pode ter sido mais alto, mais baixo, mas, na verdade, quando você tem um rompimento que a gente chama de dramático como esse, né, um colapso dessa natureza, o próprio peso, se uma laje cai, o próprio peso de uma laje se torna o dobro da laje de baixo e faz um efeito dominó que o peso vai romper, então você passa a receber o dobro de esforço na laje de baixo, que vai mandar o triplo para outra, e aí você tem essa queda que parece que é vertical, mas na verdade ela não é bem vertical, ela acaba inclinando um pouco. Observe que o telhado das casas do lado oposto está íntegro. Então, nem mesmo escombros chegaram com maior dimensão, caíram sobre esses telhados. Ela realmente se inclinou um pouco para essa posição que eu falei. Aí na esquina é um L, então ela caiu um pouco sobre a pista. Consegui entender o que você falou. Se a gente puder repetir um pouco, voltar essa imagem mesmo, um pouquinho no começo, né? Dá para ver que o prédio acabou invadindo um pouco mais a rua de um lado do que do outro, né? Então você tem uma inclinação diferente do que eu tinha imaginado, que seria uma queda mais reta. Gerardo, claro que a gente está ainda acompanhando, acabou de acontecer essa queda desse prédio residencial em Fortaleza, mas outras possibilidades, por exemplo, como a explosão de um botijão de gás, que sempre é uma possibilidade no momento em que há uma tragédia
tragédia como essa? Não houve nenhum relato, né? Nenhum morador, ninguém que estava próximo ali, ó, exatamente essa imagem, né? Dá para ver que o prédio realmente acabou cedendo por um lado em especial. A possibilidade de uma explosão de um botijão de gás poderia justificar essa tragédia? Botijão de gás. Existem prédios com gás encanado, prédios com botijão, mas existe gás dentro dos prédios. As pessoas utilizam gás, né, para fazer a alimentação, para aquecer água. O gás é sempre uma preocupação, mas quando você faz o projeto de um prédio, isso é bem feito, e não é esperado que um vazamento de gás e a ignição desse vazamento cause o colapso completo do prédio. Ele pode ter danos até estruturais, mas não um prédio cair dessa forma, exceto se houve alguma falha aí no cálculo, no dimensionamento, porque você tem o vazamento, mas você tem aí outros meios, a possibilidade de vazamento existe, mas você tem os meios para você aumentar a ventilação e não haver aquela ignição. Teria que ser uma mistura perfeita e uma ignição completa, até porque você não verifica aí indicadores de incêndio. A gente não percebe fumaça persistente, a gente não percebe aí a presença de elementos queimados. Então, teria que ter sido uma explosão perfeita, ou seja, todo o gás foi queimado de uma vez só, instantaneamente, e sem haver outros elementos combustíveis que pudessem alimentar aquele fogo. Aparentemente, não foi por esse caminho, mas a gente tem que aguardar a investigação, porque uma explosão completa, vamos supor que um botijão fosse totalmente liberado até o final e aí ele ignitasse de uma vez só. Aí sim, seria um efeito quase que de uma bomba, mas teria que muita coisa acontecer, conjugando para que isso se alinhasse de uma forma tal que não acontecesse o colapso e não ficasse nenhum fogo. Então isso é um pouco improvável, mas não impossível. Gerardo, no começo da nossa entrevista, você falou de uma situação que, infelizmente, a gente acompanha, está sendo cada vez mais recorrente, que são esses prédios que estão caindo, né? A gente está, infelizmente, numa sequência que não é de hoje, em diferentes partes do país, que simplesmente os prédios vêm abaixo. E como você explicou, um prédio é construído para não cair, né? Um prédio é construído para durar anos. A gente tem estruturas milenares, por exemplo, na Europa, enfim, algo que permanece ali. Então, se a estrutura é bem feita, se o trabalho é bem feito, o prédio não vai cair. Você falou sobre essa possibilidade de rachaduras, de identificação que os próprios moradores, o síndico, enfim, podem observar, mas outras coisas, outras estruturas que simplesmente não são perceptíveis, né? De uma forma prática, algum trabalho oficial, seja do CREA, seja do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da própria Prefeitura, do Governo do Estado, tem de ser realizado para evitar que novas tragédias aconteçam? É possível imaginar um programa sério por parte do governo, de alguma entidade, como é o caso do CREA, para verificar a real condição de todos os prédios de uma cidade, ou é algo impossível de se fazer? Barão, não é impossível. A engenharia, nós estamos no século XXI, a gente constrói para não cair. E se fizer a manutenção adequada, vai ficar ali o tempo que for necessário para ela ser mantida íntegra e segura. De uma maneira prática, como você falou, para o morador, que talvez esteja preocupado agora com o seu prédio, infelizmente, dada a crise que a gente tem no país hoje, há pessoas que conscientemente fazem a opção por um prédio que não está legalizado, um prédio que a pessoa sabe ali, não está muito certa a documentação, mas eu vou porque é a minha chance. E fica com aquela ansiedade, aquela preocupação com a sua família e está passando por isso agora ao ver mais uma notícia como essa. Observe, por exemplo, se as suas portas, né, os portais, né, elas são íntegras, ou ela tem dificuldade, a porta começa a arrastar, toda hora sai do esquadro, as janelas, a mesma coisa. Né? Se você consegue observar se há rachaduras, as rachaduras nos embolsos é uma coisa, é a camada superficial de acabamento. Mas ela aparecendo, você tem que abrir para verificar, fazer uma verificação para ver se não é algo mais sério, profundo. Infiltrações. Então, se você tem uma infiltração permanente, ela tem que ser resolvida, porque a infiltração, ela de alguma forma vai trabalhar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora ela vai chegar no aço, que é a parte que mais sustenta os esforços de uma construção. Então, se ela chegar no aço, junto com o ar, porque se ela chegou, ela abriu o caminho, chega a água com oxigênio, e aí começa um processo corrosivo, é um risco. Toda a questão de instalação elétrica, a questão de gás, como é utilizado o gás,
as instalações, as tubulações de gás, o vazamento, e não basta isso ser feito só por você, morador, mas os seus vizinhos precisam. Então, é um trabalho, uma visão de sociedade, de comunidade. Nós vivemos em grandes metrópoles. Grandes metrópoles não são possíveis se não tiver um espírito de convivência, um espírito de respeito ao risco, que é aglomerar tanta gente num só lugar. As autoridades precisam intervir, sim, nessa situação, mas muito na questão da educação, a começar pelas próprias universidades, porque hoje a gente vê aí uma onda de busca de resultados econômicos financeiros, e muitos engenheiros estão saindo especialistas em curvas de resultados, mas não nas curvas de esforços, muitas vezes. Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode estar gerando uma cultura de resultados econômicos financeiros, e num meio de crise, num ambiente de crise, todo mundo vai no limite, então quer calcular tudo no limite, sem as margens mais robustas. Tudo isso precisa ser muito bem pensado, porque quando a gente tem períodos longos de crise, as pessoas vão encontrando soluções alternativas e às vezes acabam burlando as questões de segurança. E só o conhecimento é que salva nessa hora, porque aquele que conhece, aquele que domina, ele consegue enxergar o risco, mas aquele que não tem o conhecimento, ele simplesmente, pela sua inexperiência, ele segue e arca com as consequências. Como você falou, é assustador imaginar uma pessoa que está na sua casa, no seu lar, de uma hora para outra ser surpreendido com uma situação como essa. A gente não está falando de uma região onde tinha, por exemplo, uma quantidade de milicianos, como foi no Rio de Janeiro. A gente está falando de uma região nobre da capital do Ceará, de Fortaleza, onde infelizmente aconteceu essa tragédia por lá. E claro que aí outras pessoas que moram em prédios, ou seja, boa parte da população brasileira que não mora em casa, mora em prédio, e fala assim, poxa, mas qual é a real situação do prédio onde eu moro, do prédio onde eu vivo, né? Então, esse alerta, depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, agora já tinha acontecido em São Paulo, agora acontecendo também em Fortaleza, levanta ali um sinal de alerta para saber qual é a real condição das estruturas do país inteiro, principalmente no lugar onde eu habito, né? Onde eu vivo com a minha família, onde eu acho que está tudo bem, tudo tranquilo, toco ali minha vida, e de uma hora para outra acontece uma tragédia como essa, num prédio residencial que já estava lá há muito tempo, né? E como ficou muito claro, há uma estrutura ali que acabou cedendo, aparentemente esse foi o motivo dessa queda. Enfim, de qualquer forma a gente vai continuar, vai ter agora a investigação. Tem ideia de quanto tempo demora essa investigação a partir de agora? A investigação ela demora tanto tempo quanto for necessário para descobrir todos os problemas, para que não se repita esse tipo de acidente. Então, nenhuma investigação ela tem um prazo final. O que acontece é que são colocados prazos para uma parcial. Eu acredito que essa investigação aí vai demorar, pelo menos, para você remover todo esse material, que não pode ser removido assim de uma forma qualquer. Por quê? Porque você pode ter corpos, você pode ter vítimas ainda vivas aí, né, que precisam ser resgatadas. Então você não pode retirar isso de imediato. Vai demorar 2 a 4 semanas para você conseguir visualizar melhor esses escombros e a preocupação com as vítimas serem reduzidas e a preocupação maior passar a ser a investigação. Então, eu acredito que uma investigação mesmo vai demorar alguns meses, de 2 a 3 meses, no mínimo, para você entender exatamente o que aconteceu aí. Geraldo Portela, mais uma vez, muito obrigado, Geraldo, pela entrevista aqui ao Band News, pela participação, pelos esclarecimentos, depois da queda desse prédio de 7 andares em Fortaleza. A gente continua atualizando as informações por lá, até agora a confirmação de que